Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bora lá? Separa o seu café, separa a sua água, estica esses dedos e bora programar. Bom, galera, a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre lógica de programação, tá? Então é o primeiro assunto que todo professor de tecnologia ele aborda e ele utiliza isso justamente para poder introduzir o aluno ali na dia a dia de um desenvolvimento de software, tá bom? Bom, a gente vai pegar e vamos fazer exatamente o que? Eu vou abrir aqui o meu Visual Studio Code. Para quem não sabe, o Visual Studio Code ele é um editor de texto onde você pode trabalhar, você pode desenvolver diversos tipos de projeto, mas também você pode utilizar ele como um bloco de notas simples e eficiente, tá? Vamos lá? Bom, vou abrir aqui um arquivo novo, né? Abrir uma pasta. Vou vir aqui em documentos, Jailson, canal do YouTube. Maravilha, eu vou selecionar essa pasta aqui. E aí eu vou fazer exatamente o que? Eu vou criar um arquivo aqui de texto, tranquilo, tá? E aqui esse arquivo de texto, eu vou colocar exatamente o que? Conceitos básicos. Conceitos sem espaço, conceitos básicos, programação. Maravilha, pessoal. Fechar aqui, aumentar um pouquinho mais para melhorar a visualização. Bom, quando a gente começa a falar de programação, não importa a linguagem de programação, a gente sempre começa por um caminho onde todo mundo passa, tudo bem? Então, acho o que é interessante é exatamente o que? Não importa se você faz um curso técnico, não importa se você está no ensino superior, não importa se você comprou algum curso e não está entendendo, ou você realmente é um admirador da área de tecnologia. É extremamente importante você entender o que é a tal da lógica de programação. Lógica de programação, correto? Maravilha. Bom, antes mesmo de você entender o que é a lógica de programação, você entender o que é algoritmos, acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho. O que é voltar um pouquinho? Gente, antes de falar desses assuntos, a gente vai falar de uma coisa chamada lógica. Tudo bem? Bom, o que é essa bendita lógica? A lógica, se você pegar um livro, se você pegar um dicionário, se você pegar qualquer livro de lógica de programação, ele vai discorrer ali sobre vários assuntos. Bom, na prática a gente precisa realmente saber exatamente o que? Que a lógica é uma arte do bem pensar. A gente pode definir assim, a arte do bem pensar ou pensar de maneira correta. O que seria isso? Bom, se eu desejo se eu desejo pegar, por exemplo, um documento que está dentro de uma gaveta, eu vou fazer exatamente o quê? Bom, se eu quero pegar um documento que está dentro da gaveta, primeiro eu tenho que abrir a gaveta para depois pegar esse documento, correto? Maravilha. Se eu preciso atravessar a rua, eu preciso olhar para um lado, depois eu olho para o outro, depois que eu verifiquei que não está vindo nenhum carro, nenhuma moto, nenhum ciclista, ou qualquer outro tipo de veículo, eu consigo fazer a travessia de maneira tranquila. Se eu tiver uma faixa, melhor ainda. Então, isso são coisas que a gente vai utilizando no nosso dia a dia, mas muitas vezes a gente acaba nem pensando. A gente simplesmente age, tá? Você não fica refletindo sobre a lógica, a não ser que você tenha um problema muito grande e aí você tem que dividir ali em pequenos pedaços para você conseguir resolver. Bom, agora que a gente já definiu o que é lógica, a gente consegue definir o que é lógica de programação, tudo bem? Bom, vamos lá. A gente já definiu que lógica é a arte do bem pensar ou pensar de maneira correta, porém, todavia, contudo, entretanto, isso daqui ainda está na nossa cabeça. A gente não tirou, a gente não colocou num papel, a gente não colocou uma ação, a gente não fez uma prática disso. Tá? Então a gente vai fazer exatamente o que? Com isso a gente consegue definir exatamente o que? O que é a lógica de programação? A gente pode definir a lógica de programação como a arte do bem pensar
ou pensar de maneira correta, é claro, com a finalidade de solucionar um problema através de comandos ou instruções computacionais. Olha que beleza. Maravilha. Essa lógica de programação é exatamente o quê? Vou diminuir o espaço aqui. Vamos lá, de maneira correta. Maravilha. Aí eu vou vir aqui e vou colocar aqui para poder continuar essa frase, tá? Vou avançar mais um pouco. E vou colocar aqui. Beleza, maravilha. A gente já conseguiu definir o que é a lógica de programação. É a arte do bem pensar, ou pensar de uma maneira correta, com a finalidade exatamente do quê? De solucionar um problema através de comandos ou instruções computacionais. É você dizer para o computador ou qualquer sistema computacional como você almeja ou você deseja resolver esse problema, tá? Bom, essas instruções são instruções que são entendidas pelo computador ou qualquer sistema computacional e a partir disso você consegue resolver um determinado problema ou criar uma solução para uma determinada demanda, tudo bem? Maravilha. Avançando-se um pouco mais, a gente vai chegar nos algoritmos, tá? Bom, esses algoritmos, a definição dele é uma sequência de passos finitos com começo e fim previamente definidos com a finalidade de solucionar um problema com, vamos lá, com ou sem o auxílio de sistemas computacionais. Olha que beleza. Bom, galera, os algoritmos a gente usa no nosso dia a dia. É uma sequência de passos que a gente vai organizando na nossa cabeça com a finalidade de você resolver um determinado tipo de problema. Você pode ou não pode utilizar um sistema computacional. Vou dar alguns exemplos para vocês. Bom, vamos lá. Nós temos os algoritmos e eles são definidos em algoritmos não computacionais, tá? A gente vai já definir ele. E nós temos os algoritmos computacionais. Tudo bem? Bom, se os algoritmos é uma sequência de passos finitos, com começo e fim previamente definidos, com a finalidade de solucionar um determinado problema, a gente pode vir aqui, dar um Ctrl C e um Ctrl V e trazer para cá, tá? Bom, vamos lá. Fim. Vamos lá. Algoritmos não computacionais. Olha lá, os algoritmos não computacionais nada mais é do que o quê? Uma sequência de passos finitos com começo e fim previamente definidos, essa é a definição de algoritmos, né? Com a finalidade de solucionar um determinado problema, tá? Determinado problema sem a necessidade de um sistema computacional. Exemplo disso, vamos lá, algoritmos não computacionais. Vamos através dos exemplos. Vamos lá, tomar banho, por exemplo. Tomar banho
Ele é um algoritmo, é uma sequência de passos. Vou até o banheiro, antes de ir até o banheiro, vou buscar a toalha, vou buscar roupa limpa, vou até o banheiro, abro a porta do banheiro, fecho a porta do banheiro, penduro toalha, penduro roupa limpa, retiro a roupa, abro o box, abro o registro, molho o corpo, ensaboo, já aproveito e já passo já o shampoo e assim sucessivamente. Resolvi um problema? Sim, eu tinha um problema de tomar um banho ou necessitar de tomar um banho. E agora eu solucionei o problema, mas eu não utilizei um sistema computacional. Então esse é um exemplo, tomar banho é um exemplo disso. Outro exemplo disso de tomar banho, por exemplo, trocar uma lâmpada, ah, efetuar a troca de um pneu, entre outras coisas, tá? Esses daqui são exemplos de algoritmos não computacionais. Por quê? Se você não conhece o processo, você vai imaginando, você vai montando essa infraestrutura para você solucionar esse determinado tipo de problema, tá? E por último, e não menos importante, a gente vai tratar dos algoritmos computacionais, tá? A gente vai vir aqui, a gente vai copiar, porque é a mesma definição. Copia, cola. Vamos lá, os algoritmos computacionais é uma sequência de passos finitos com começo e fim previamente definidos, com a finalidade de solucionar um problema com a necessidade, vamos alterar isso daqui, com a necessidade de um sistema computacional. Ou seja, para resolver esse problema, eu preciso ter um sistema computacional. Exemplos. Bom, a gente pode falar sobre a soma de dois números e exibe o resultado. Esse é um exemplo. Nós podemos utilizar outro exemplo, calcular o consumo médio de um automóvel em uma viagem. Esse daqui é um exemplo também. Eu vou inserir ali a distância, eu vou inserir, por exemplo, o tempo que durou essa viagem, automaticamente eu consigo ter ali o consumo médio ou a velocidade média que foi desenvolvida. Depois eu tenho a quantidade de combustível que é gasto por quilômetro, eu consigo calcular ali o consumo médio de um carro. Bom, não importa a linguagem de programação que você vai trabalhar, você sempre vai precisar desses conceitos, tá? Então, fazendo uma revisão geral, a gente falou sobre lógica, falamos sobre lógica de programação, nós falamos sobre os algoritmos, depois nós falamos sobre os tipos de algoritmos, e nós temos os algoritmos computacionais e os algoritmos não computacionais, tá? A gente vai ficar por aqui na nossa próxima videoaula. Eu já consigo já trazer alguns exemplos de resolução de problemas de algoritmos não computacionais para vocês, tá bom? Então, já sabe, se inscreve no canal, acompanha as atualizações e já fica já atento para as próximas aulas. Um abraço a todos, falou, tchau, tchau!